Depressão da cintura escapular, uma alteração postural mais comum de se identificar nos alunos, principalmente nos homens, que 99,9% dos personagens no Brasil não sabem nem identificar, nem quais são as causas e nem como corrigir, que inclusive acaba com a estética das costas do teu aluno, acaba com a funcionalidade do ombro, pode, ser uma das causas dele sentir desconforto no ombro. E personal, o que é que você vai fazer se teu aluno apresentar isso daqui e você não souber como fazer? Então, cara, vem comigo, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Para você que ainda não está familiarizado com os termos de avaliação postural, os termos de posturologia, nós temos diversas alterações no posicionamento das escápulas, tá? Aqui você pode chamar também de depressão da cintura escapular. Cara, quais são os malefícios para quem apresenta a depressão da cintura escapular? Primeiro que quando você tem esse padrão postural, você reduz o espaço subacromial da articulação do ombro, favorecendo o quê? Um impacto precoce da cabeça do ombro no acrômio da escápula durante os movimentos, principalmente de abdução, especialmente no plano frontal ou também com o ombro em rotação interna. Agora um detalhe, não é que o plano frontal ou a rotação interna de ombro sejam um perigo aí e devam ser evitados a todo custo. Não é assim que funciona, beleza? Mas a depressão da cintura escapular pode favorecer um impacto subacromial ou até desconfortos aqui na região da articulação acrômio-clavicular. E como é que você pode identificar a depressão da cintura escapular? Você pode verificar tanto na visão posterior, uma visão do dorso do teu aluno, quanto na visão anterior aqui, beleza? O principal ponto que você vai analisar na visão anterior é a análise da clavícula e a análise da articulação externo-clavicular e acrômio-clavicular. Então, você vai analisar o quê? A articulação externo-clavicular e a articulação acrômio-clavicular. A articulação externo-clavicular, beleza? E a clavícula e a articulação acrômio da escápula, clavicular, face distal da clavícula. Essas duas articulações, num posicionamento ideal da cintura escapular, quando a nossa cintura escapular está alinhada, a articulação acrômio-clavicular sempre vai estar ligeiramente mais alta do que a externo-clavicular. Então, o ponto ideal é o quê? Vamos chamar aqui de articulação 1 e articulação 2. O ideal é que a articulação 2 esteja mais alta do que a articulação 1. Então a articulação acrômio-clavicular sempre vai estar mais alta do que a externo-clavicular. João, como é que eu vejo isso numa imagem do aluno? Vai aparecer para você aqui na tela agora uma imagem de um alinhamento ideal da cintura escapular numa visão anterior, mostrando a articulação 2 ligeiramente acima da articulação 1. Como é que a gente vai identificar de fato que há uma depressão da cintura escapular? Quando a articulação 2, a articulação acrômio-clavicular, vai estar no mesmo nível da articulação 1. Ou até a articulação 2, o ponto distal aqui, pode estar mais baixo do que a articulação 1. E aí é um caso de depressão da cintura escapular bem acentuada. Vai aparecer para você aqui na tela também mostrando esse mau alinhamento, tá? A depressão da cintura escapular na vista anterior, mostrando a articulação 2 no mesmo nível ou talvez até mais baixo do que a articulação 1. Então, na visão anterior, a gente vai verificar o alinhamento entre essas duas articulações. Então, tem um padrão ideal e tem um padrão alterado, que é o quê? A depressão da cintura escapular. Beleza? Vocês viram as duas imagens aí. Vou pedir para o meu editor colocar as duas agora, uma do lado da outra. Vai aparecer para você do lado direito da tela, aqui a posicionamento ideal da cintura escapular, o padrão de alinhamento correto, e do lado esquerdo vai aparecer o quê? O posicionamento alterado, que é a depressão da cintura escapular. E numa visão posterior, como é que a gente identifica uma depressão da cintura escapular? Você vai verificar o comprimento do trapézio superior. Trapézio superior, vamos resumir como TS, tá?
Geralmente quem tem depressão da cintura escapular vai apresentar um trapézio superior bem alongado. Ele vai estar bem volumoso ali na região da cintura escapular. Um trapézio muito alongado. E você consegue ver isso também numa visão anterior. O aluno com depressão da cintura escapular vai ter um trapézio bem aparente aqui. E somado a isso, ele vai estar com um tônus de repouso reduzido. Ou seja, não vai ser aquele trapézio inchado, aquelas bolas ali atrás na região embaixo do pescoço, entendeu? Aquela massa muscular. Ele vai estar alongado com um tônus de repouso bem baixo. E agora o detalhe principal, que é o quê? Para você de fato identificar uma depressão da cintura escapular, você vai analisar o posicionamento das escápulas, analisando tanto o ângulo superior da escápula quanto o ângulo inferior da escápula. Então você vai avaliar o que? As escápulas. Que ponto das escápulas? Ângulo superior. E você avalia o ângulo inferior. João, o que é o ângulo superior e o ângulo inferior da escápula? Vou desenhar para você aqui rapidamente uma escápula aqui em forma geométrica, mais ou menos desse jeito aqui, né? Temos aqui uma escápula, um desenho bem pré-histórico, por sinal. O que é um ângulo superior? O ângulo superior se encontra aqui na parte mais superior da escápula e o ângulo inferior aqui, ó, lá embaixo. Então, ângulo superior e ângulo inferior. Num padrão ideal de alinhamento, a escápula ela nunca vai estar assim, ó, vertical, os dois ângulos verticalmente alinhados. Geralmente, tá? O ângulo inferior aqui, ó, ele tá um pouco mais à frente aqui, ó, um pouco mais pro lado do que o ângulo superior. Ou seja, a escápula vai estar um pouquinho rodada para cima. Então ela vai estar um pouquinho rodada para cima. Então esse ângulo inferior, ele vem um pouquinho mais para cá. A escápula fica ligeiramente rodada para cima. Você tem mais ou menos esse alinhamento aqui assim, ó, oblíquo, né? Em diagonal entre esses dois ângulos. Numa depressão da cintura escapular, a escápula ela não vai estar numa rotação superior. Ela vai no que é o posicionamento ideal. Ela também não vai estar vertical. Geralmente, numa depressão da cintura escapular, a escápula vai estar em uma rotação inferior, tá? O que é essa rotação inferior? É quando esse ângulo aqui, ó, o ângulo inferior, ele está mais para dentro, tá? Ele está mais para dentro, ele está mais aqui, em relação ao ângulo superior, que vai estar posicionado aqui. Então ele vai estar mais ou menos nessa linha aqui, ó, tá? Como se a escápula tivesse desse jeito aqui, ó, em uma rotação inferior, tá? Rodada para dentro. O que acontece? Você identifica essa rotação inferior a partir da coluna. A linha mediana é a nossa coluna. O ângulo inferior sempre vai estar mais próximo da coluna do que o ângulo superior da escápula. Isso aí é uma escápula em rotação inferior que vai estar, né, presente numa depressão da cintura escapular. João, mostra isso pra gente, uma foto de um aluno, né? Como é que a gente vai identificar isso numa foto? Então, meu querido editor, solta aí na imagem uma visão posterior mostrando a rotação inferior da escápula e vai estar marcado na foto para vocês ambos os ângulos, tá? O ângulo superior e o ângulo inferior. E galera, já aproveito e, cara, isso aqui é aula de curso, tá? Isso aqui é aula de curso. Obviamente que não tá tão detalhado assim porque não é um curso que você está tendo aqui no YouTube, tá? Esse é assunto para o curso Expert em Postura, então fica ligado aí em breve, tá? Já solta o like, martela, metralha o like nessa aula daqui, compartilha com teus amigos, porque, cara, isso daqui, ó, todos os professores que falam sobre isso, eles vão cobrar você para ensinar isso aqui que eu tô ensinando de graça. Então, cara, solta o like, fique esperto, curso Expert em Postura. A gente viu o quê? Né? O que é de fato que identifica a depressão da cintura escapular. Mas quais são as causas, né? Vamos passar aqui só para a gente poder finalizar nossa aula, porque o mais interessante vai ser a próxima aula, que é a aula prática, onde eu vou te ensinar a corrigir isso daí. Então, cara, algumas possíveis causas para a depressão da cintura escapular. Ela pode ser de caráter funcional, né? O que é uma alteração funcional, João? Uma alteração funcional é aquela decorrente de desequilíbrios musculares. Ou seja, alguns músculos podem estar encurtados, outros músculos podem estar alongados. Alguns músculos podem estar mais fortes e outros músculos podem estar precisando ser fortalecidos. Estão fracos, tá? E também tem uma questão que quase ninguém se lembra, que são os hábitos posturais que o aluno mantém durante o dia a dia. Os hábitos posturais, né, manter uma postura sustentada, ocupacional durante o dia a dia, são a principal causa dos desvios posturais e da perpetuação desses desvios. E uma outra causa, tá, é a causa o quê? Estrutural. Bom, o que é a causa estrutural?
é justamente uma causa congênita. O sujeito nasceu com aquela configuração da cintura escapular, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, ou ele sofreu algum acidente, teve algum trauma, né, que acabou desencadeando essa alteração postural. E aí, cara, não tem correção, tá? Alterações estruturais não tem correção. Tipo escoliose. Uma escoliose funcional, que é aquela em um grau mais baixo e que quando você movimenta o sujeito, pede para ele se mexer, a escoliose some, isso é uma escoliose funcional, ou seja, pode ser corrigida. Agora, uma escoliose estrutural não vai ser corrigida com exercício, com RPG, com fisioterapia, só com uma intervenção cirúrgica. Qual que é a causa estrutural da depressão da cintura escapular? Primeiro detalhe, tá? O sujeito, ele apresenta a cintura escapular estreita. Aqueles sujeitos que apresentam o ombro bem curto, né? Bem compacto. Tem o sujeito que apresenta aquele ombro mais largo, correto? E tem aquele sujeito que apresenta o ombro mais curto. Ou seja, vai apresentar uma escápula, o quê? Vamos falar num termo simples. Uma escápula pequena, isso mesmo. Se ele tiver a escápula pequena, for estreito, mas tiver um membro, né, muito longo, tá? Ou um membro muito hipertrofiado, né, o braço, bíceps, tríceps, antebraço, o próprio húmero, né, grande, volumoso, pesado, o que vai acontecer? Ele vai puxar a escápula dele para baixo. Essa resistência dos braços vai fazer junto com a gravidade, vai fazer com que o quê? O ombro dele caia, como se ele estivesse segurando um peso, né, nas mãos dele. E somado a isso, o cara apresenta ombros estreitos, uma cintura escapular pequena, por assim dizer, e um braço volumoso, ele vai ter essa depressão da cintura escapular. E aí, cara, para você corrigir isso, não tem como você mudar o tamanho da escápula do sujeito. A outra causa é justamente o cara apresentar um membro muito longo. Eu tô me cagando todo com essas canetas aqui na camisa. Sabe aqueles caras que tem uma envergadura muito grande? Já viu, Silvio? Aqueles caras que tem o MMA. Tem cara que tem o ombro estreito, mas o braço, meu amigo, vai lá na casa da peste. Ele consegue chegar na esquina com o braço dele. O cara que tem um membro muito longo, essa é uma das causas também da depressão da cintura escapular. Membro superior, tá? Vamos lá, né? Membro muito longo. Então, membro superior, tá falando do braço. Eu acho que essa questão do volume do braço, a gente não pode nem considerar como estrutural, né? A gente pode botar como funcional, porque o cara optou, né, por treinar e ter o braço muito volumoso. O cara tem uma cintura escapular estreita, o cara tem um membro longo, o cara tem o braço muito volumoso, o cara tem hábitos posturais péssimos durante o dia a dia, ele anda sempre com o ombro para baixo, que acha que é bonito ficar com o peitão aqui, o ombro para baixo, como muita gente anda, e esquece, né, de fortalecer os músculos escápulo-torácicos, que são responsáveis por manter a escápula em rotação superior e manter de fato a cintura escapular sempre alinhada, tá? Já viram bodybuilder? Fisiculturista, você perceber, eles estão sempre com o ombro aqui, ó, né, para baixo. Eles estão sempre desse jeito aqui, ó. Eles andam sempre desse jeito na academia, já percebeu? Aqui, o ombro para baixo, escápula aberta. Meu brother, o braço do cara pesa 75 quilos, cada um. Não tem escápula que aguente segurar esse braço. Então, todo fisiculturista apresenta uma escápula deprimida. Todo fisiculturista. Você pedir pro cara ficar relaxado aqui assim, ele vai estar assim, ó. O trapéziozão alongadão, tá? E o braço puxado lá embaixo. Ai, João, mas isso é ruim pra ele? Cara, isso não é ruim pra ele. A gente tá falando de fisiculturista. Fisiculturista é o quê? Alta performance. Esqueça a saúde. Aqui eu não tô falando que você tem que corrigir desvio postural de fisiculturista, não. Caga pra isso. A gente tá falando do teu aluno, por exemplo, que sente dor no ombro, e aí você vai identificar, ele apresenta essas alterações na cintura escapular, entendeu? Ou o cara que quer melhorar a estética das costas, você não vai trazer uma estética para as costas dos teus alunos, tá? Se ele tiver a cintura escapular em mau alinhamento. Postura é estética, estética é postura. Quando a escápula está mal posicionada aqui na caixa torácica, tá? Você prejudica todo o desenho das costas do teu aluno. Não só o desenho, mas a funcionalidade, principalmente do ombro do teu aluno. Quando você corrige as alterações da cintura escapular, você traz um equilíbrio perfeito para as costas do teu aluno e ela fica estética. Todos os feixes do trapézio se encontram equilibrados e desenhados, bem volumosos. Você consegue ver o deltoide mais desenhado, os redondos, mas fica tudo muito bem estético, muito bem desenhado. E aí quando você corrige lá atrás,
todo o padrão estético do teu aluno é transformado. Quando você corrige uma abdução escapular e uma rotação inferior das escápulas, uma depressão da cintura escapular, uma abdução escapular, que automaticamente você melhora a hipercifose, você melhora o posicionamento do ombro, você melhora o posicionamento da caixa torácica, você melhora o posicionamento da cabeça, só pelo fato de corrigir ali as escápulas. Então a escápula é a peça-chave, tá, de todo esse bloco superior aqui do corpo, tá? Então quando elas estão bem posicionadas e os músculos, né, que participam desse equilíbrio estão em equilíbrio, estão funcionais, você vai ter um sujeito posturalmente alinhado, esteticamente bonito e funcionalmente equilibrado ou mais funcional. Beleza? Quais são os músculos que podem estar fracos ou encurtados? Tá? Para isso que servem os testes funcionais. Você aplica testes para saber se o músculo está flexível ou não, se está encurtado ou não. Você não pode simplesmente aqui pegar e dizer, o João disse que o músculo está encurtado. Olha, se tudo isso é isso, eu vou na tua cidade, arranco a perna tua. Como você descobre isso? Teste, pelo amor de Deus. Não vai dizer que eu afirmei o negócio, não. Então, músculo encurtado. Primeiro, detalhe, diretamente que influencia ali, a gente vai ter um peitoral, pode ter um peitoral menor encurtado. Outros dois músculos, tá? Que afetam o ombro, que afetam o húmero e que diretamente vão afetar a escápula. Então são depressores indiretos ali. Esse aqui é um depressor direto. E os depressores indiretos quem são? A gente vai ter aqui o peitoral maior e o outro é o grande dorsal. Então geralmente esses três músculos podem apresentar encurtamento, tá? No sujeito com depressão da cintura escapular. Por que o grande dorsal, João? Cara, se for pensar, o grande dorsal ele faz o quê? A adução do ombro. Então, se o dorsal está encurtado, ele vai rodar internamente o ombro e puxar o braço para dentro, forçando a escápula para baixo. Beleza? Em uma rotação inferior. Agora, de certeza, a gente pode afirmar aqui o alongamento. Se a escápula está em rotação inferior e deprimida, a gente vai ter um alongamento de quem? Trapézio superior, trapézio inferior e o principal. E o serrátil anterior, que gravem isso, o serrátil anterior é o músculo mais importante da cintura escapular. Então a gente tem aqui, ó, trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior em uma posição de alongamento. Como eu falei lá no início, a depressão da cintura escapular não está associada também a uma rotação inferior da escápula? Se a escápula está em rotação inferior, como é que estão os rotadores superiores? Em posição de alongamento. Trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior são os rotadores, eles fazem a rotação superior da escápula. Então se ela está em rotação inferior, eles estão em posição alongada. E ainda tem um detalhe, um bônus, tá? Na depressão da cintura escapular, a escápula, o ângulo superior dela vai estar abaixo da linha ali onde ela tem que estar se mostrando ideal. Por exemplo, a altura ideal da escápula ali começa em T2, ou seja, a segunda vértebra torácica. Geralmente ela vai estar ali lá em T3, ou seja, ela está mais abaixo. Então ela está para baixo da altura ideal que ela tem que ficar. Mais um motivo para o trapézio superior ficar em posição de alongamento, tá? E o que acontece? Na depressão da cintura escapular, o trapézio superior, além de estar alongado, ele pode se apresentar hiperativo, tá? Durante os movimentos aqui de abdução do braço. Por isso que muita gente, quando vai fazer elevação lateral, acaba também sentindo o trapézio superior, tá? Porque ele vai estar hiperativo para compensar o alongamento excessivo desses outros dois músculos, trapézio inferior e serrátil anterior. Qualquer movimento que você faça do braço, ele vai estar lá puxando, então o cara vai sentir aquela tensão no pescoço quando está fazendo elevação lateral, que é o principal de tudo. E aí você vai pensar agora, João, quais são os exercícios que eu vou utilizar para corrigir a depressão da cintura escapular? Aí você precisa entender o quê? Não só quais exercícios você vai usar para corrigir, mas como é que você vai aplicar a biomecânica correta para corrigir esse desvio postural. Vamos criar um movimento? Não existe correção postural sem aplicação da biomecânica. Porque se tu executa o movimento todo errado, dentro de um padrão alterado, sem sequenciamento de ativação, sem estabilização, sem alinhamento, como é que tu vai corrigir um alinhamento? Não tem como. E pra gente finalizar, lembrando que toda terça-feira e toda quinta-feira a gente vai ter aula aqui no canal, onde vamos ter uma aula teórica na terça e na quinta sempre uma aula 100% prática, onde eu vou te ensinar alguns desvios posturais, a identificar os principais, as causas e tudo mais, e a parte prática, quais exercícios você vai utilizar para corrigir cada um deles. Então, lembra de deixar o teu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aula.